Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento em particular o Sr. Juiz Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Tavares, a quem agradeço a disponibilidade em estar connosco aqui hoje. Este nosso requerimento decorre de um conjunto de iniciativas que têm acontecido no âmbito também desta Comissão, relacionadas com o tema do Ciresp. E importa referir que, recentemente, em abril, o Tribunal de Contas produziu um relatório sobre o dispositivo especial, um relatório de auditoria sobre o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, o qual, aliás, como é a panagem do Tribunal de Contas, está muitíssimo bem construído e que versa, naturalmente, as questões do Ciresp e da rede de emergência por ser uma ferramenta essencial ao combate e às operações de emergência no âmbito dos incêndios rurais. Eu começaria por relembrar que atualmente o Ciresp é uma empresa detida a 100% pelo Estado, uma empresa de capitais totalmente públicos, e vê-se no relatório e contas de 2020 que ela teve um prejuízo de cerca de 2 milhões de euros e que foi 53% superior ao prejuízo registado já em 2019. Portanto, ela acumulou prejuízo em 2019 e em 2020, cifrando-se, como eu disse, em cerca de 2 milhões de euros. Importa ir um pouco atrás e olhar para o relatório do Ciresp das contas de 2018, onde se constata, e cito, que após os incêndios de 2017, o Estado solicitou à Ciresp S.A. um conjunto de estudos e propostas com o objetivo de implementar soluções que melhorassem a resiliência da rede em termos de transmissão e de energia. Tendo para isso assinado um aditamento ao contrato Ciresp em 30 de abril, o Estado solicitou então à Ciresp S.A. a instalação imediata destas melhorias antes do início da fase Charlie 2018. Foram feitas estas melhorias. Eu recordo que em 2018 67% do capital era detido pela então PT e Motorola e estas melhorias estão concluídas de acordo com o relatório de contas de 2018 a 15 de junho de 2018 em 314 das estações. Mais ainda é dito no relatório que a totalidade dos 451 sites do continente foi concluída em 10 de agosto, quando estava prevista para 15 de setembro de 2018. O resultado do exercício de 2018, volto a citar o relatório de contas, foi negativo e inferior ao previsto, em resultado da implementação dos projetos de redundância de transmissão e reforço da autonomia, apesar do rigor da emprego na gestão do projeto. Estas melhorias importam em 15,6 milhões de euros e nos dois pedidos de visto do Tribunal de Contas para esta despesa, promovidos pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que é a entidade gestora, digamos que se relacionava com o Ciresp, qualquer um destes pedidos foi negado, sendo que há, inclusive, um alerta do próprio Tribunal de Contas para algo que é, enfim, conhecido por todos, que uma das ilegalidades que se incorre quando se produzem efeitos financeiros antes do visto do Tribunal de Contas para despesas superiores a 950 mil euros. Recordo, e aqui é um aspecto central, e por isso a necessidade de ouvir o Tribunal de Contas, o parceiro privado, a Secretaria-Geral do MAI, responde que o parceiro privado, face à necessidade reconhecida quanto a dotar o sistema de soluções de redundância, iniciou a implementação das soluções por iniciativa unilateral. Os atos praticados pelo parceiro privado correm por risco deste e, em momento anterior à pronúncia do Tribunal de Contas e o visto prévio, não darão lugar a qualquer tipo de compensação. Ora, isto é profundamente inverosímil. Repare-se, a 10 de maio de 2019, a Ciresp S.A., para além de estar no relatório de contas que o seu prejuízo se prende
por ter avançado e ter concluído em junho a maioria dos sites e destas melhorias, em 10 de maio do ano seguinte, 2019, a Ciresp S.A., então com os acionistas Altice e Motorola, que foram também fornecedores, ameaça desligar o sistema por falta de pagamento. Então, mas se foi por sua iniciativa, se foi por vontade legítima e unilateral, como é que ameaça desligar o sistema? E isto a uma semana de entrar na fase crítica dos incêndios de 2019. É sempre, obviamente, num momento crucial. Em 17 de junho, cerca de um mês depois de 2019, há publicado um decreto-lei que torna o Ciresp e estabelece a sua integração, digamos, na esfera totalmente pública, alegando que esta seria uma vantagem de estruturação e de futura rede a ser pensada. Em 2019 dá-se a aquisição por 7,9 milhões de euros, cabendo 5,4 milhões de euros à APT e acrescidos de 0,7 milhões de euros de juro e 1,6 milhões de euros à Motorola, acrescidos de 0,2 milhões de euros de juro. Ou seja, isto é, em dezembro, o Estado compra a totalidade do capital aos dois acionistas, que por acaso também foram fornecedores e que por acaso ameaçaram cortar o sinal de satélite caso não recebessem o pagamento. Isto é a saciedade contra a explicação que é dada que a solução foi implementada, concluída antes de qualquer visto Tribunal de Contas, por livre iniciativa e bondade dos parceiros privados. Isto parece-nos óbvio, quer dizer, decorre do que está nos relatórios e contas, decorre do que é público da reação dos parceiros privados. Portanto, se houve razão para o investimento, seguramente não é a explicação que a Secretaria-Geral do MAI dá ao Tribunal de Contas de que foi uma iniciativa, digamos, livre, espontânea e dos privados. Repare-se que, inclusive, é referido no próprio relatório e contas, várias vezes, que o acumular de prejuízo prende-se com o não ser ressarcido com as melhorias feitas. Naturalmente que isto está plasmado nos relatórios e contas. Ninguém reclama ou atribui um prejuízo a uma falta de receita se o tivesse feito nos termos que foram explicados ao Tribunal de Contas. E, portanto, há o culminar disso tudo. Na última sexta-feira, 28 de maio, num programa de televisão, sexta às 9, o antigo secretário de Estado, José Artur Neves, quando questionado, e a compra da totalidade do capital do Ciresp foi com que objetivo? Foi com o objetivo de poder resolver o problema do pagamento que as negativas digamos, da autorização e do visto do Tribunal de Contas dariam. E, portanto, ele disse-o explicitamente, está, é público. E a pergunta que faço ao Sr. Juiz Presidente é, face a esta circunstância, quais foram as medidas que, porventura, se calhar já tomou o Tribunal para esclarecer como se processou este investimento e esta despesa? Obrigado.